Você é um designer gráfico bastante requisitado no estado de São Paulo, mas começou com vários segmentos no mercado. Como é que foi essas mudanças de segmento? Assim, como é que foi acontecendo essa trajetória? Porque você começou o seu trabalho com o Giovanni Bianco, e depois foi vindo outros, foi crescendo, foi tendo outros trabalhos. Como é que foi essa trajetória, esse processo de você estar mudando até chegar na Supernova? Perfeito. Eu nunca quis, na verdade, me especializar, sabe? Você é um designer especializado em tipografia, ou vou só fazer web design, ou vou só fazer ilustração, ou vou só fazer branding. Não. Eu sempre quis ir experimentando, né? Eu sabia que eu conseguia desenvolver essas disciplinas que são específicas do design. Então, assim, o design gráfico ele é muito abrangente. O que é um designer gráfico? Só para estruturar melhor a resposta. O designer gráfico ele é um, ele é um tradutor, tá? Ele é um tradutor de uma linguagem visual. Então você usa recursos técnicos para traduzir um conceito, traduzir uma ideia. Só que para isso você precisa ter não só a questão técnica, você não é um mero executor. Sim. Você é um pensador antes de qualquer outra coisa. Você precisa de repertório cultural, você precisa estudar muito geografia, sociologia, política, saber o que o ser humano quer consumir, entendeu? Porque não é um trabalho meramente técnico, é muito mais do que isso. Né? Embora hoje em dia as pessoas queiram fazer com que você seja só um braço técnico, né? Limitando muito o teu trabalho e até de uma maneira desrespeitosa. As empresas não perceberam o real valor do design, mesmo o que ele pode impactar no negócio de uma empresa no sentido de valorizar aquilo ali. O designer está analisando quais são as necessidades das pessoas de uma maneira a gerar bem-estar, a melhorar a maneira como a gente senta numa cadeira, como a gente lê um livro, como a gente interage com um website. Essa é a função do design. Fundamental. Então, assim, eu sempre gostei muito de tudo isso. Sempre gostei muito de histórias em quadrinhos, sempre gostei muito de games, sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de desenho. Então, eu nunca quis me limitar no sentido de, só vou fazer revista, só vou fazer site. Não, eu fui conhecendo as pessoas com muita fome. Tive, óbvio, muitas pessoas que me ajudaram, né, no caminho, ninguém que me deram a oportunidade de poder trabalhar com elas. Então, assim, desenvolvi revista, desenvolvi projeto gráfico de livro. O pessoal da Tokstok é uma outra possibilidade de trabalho, porque é um design voltado para a superfície, também é legal. Então, você pode desenvolver eco bags, você pode desenvolver canecas. Isso aqui mesmo é um projeto de design, né? Então, as xícaras têm um pensamento, desde a forma até o desenho que vai inserir, a ilustração que está compondo. Então, assim, sempre me interessou, esses processos me interessaram muito. Eu sempre quis fazer. Então, trabalhei em empresa de web design, sei os princípios básicos e os fundamentos para você construir um website de uma maneira que funcione. Óbvio, eu não sou um programador, óbvio, eu não sou um animador master completo, mas eu tenho todo esse repertório de trabalho me possibilitou e me possibilita que eu sente com o programador e a partir do briefing do meu cliente, da necessidade que ele tem de comunicar algo, conduzir, né, da melhor maneira possível essa comunicação. Então, isso vai influenciar em tudo no site, desde o botão minúsculo que você tem ali, até o sistema de animação que o site vai ter. E a mesma coisa para uma sacola, a mesma coisa para o camarote do Rogério, a mesma coisa para o desenvolvimento do uniforme, que demanda o estudo de designer, não é só um trabalho de estilista. Né? Enfim, é muito complexo, muito abrangente. E é fascinante, eu sempre me interessei muito por isso. Porque todo design tem que estar ligado no que está acontecendo para passar tudo isso para os seus trabalhos, né? Porque hoje em dia você vê, às vezes, uns projetos que eu olho assim, nossa, esse projeto parece estar mais ligado na estética. Eu já vi um trabalho que não vou citar o nome, mas que ele era um produto super bonito na sua estética, super pesado também. Você imagina uma pessoa tentando, como era um móvel, tentar mover isso, tentar, sabe, como que é complicado, tem que pensar sempre no material, pensar de como que é a estética disso, quem é que vai estar usando. Exatamente, né? E o teu programa, esse tipo de pergunta é importante à medida em que possibilita que nós profissionais possamos falar, ter uma voz e explicar o que é e como isso é feito, né? E a real importância disso, a relevância disso para o bem-estar social. É muito mais do que você usar um programa de computador. O programa de computador ele é um meio para você chegar a um fim. É óbvio que quanto mais você tiver domínio dessa ferramenta, quanto mais você puder
ter técnicas para poder desenvolver os materiais, os produtos que você faz de uma maneira mais rápida, melhor vai ser o seu trabalho, mais efetivo, melhor vai ser o seu prazo. Mas é importante que se perceba o design como um trabalho de pensamento, de inteligência, e não somente um trabalho de execução, como algumas empresas e algumas pessoas que contratam um profissional querem que isso seja. É preciso que os designers se posicionem também a respeito disso, falem um pouco mais da importância desse trabalho, né? Se posicionem mesmo. Já chegou alguma vez, você está com um cliente, aí você começa a fazer um monte de pergunta para ele, nossa, eu não sabia que para eu conceber esse tipo de trabalho eu tinha que fazer tantas, né, tantos... Isso acontece muito. E aí é obrigação do profissional. E assim, tem um medo hoje em dia do profissional querer estabelecer o que é certo para você conduzir um projeto que seja realmente relevante. Eu acho que assim, você tem que ter uma relação com o teu cliente que transcenda isso. Tem que ser uma relação de confiança. O designer é que nem um médico. Ele vai curar uma doença visual, ele vai corrigir um problema. E é preciso que, óbvio, eu vou consultar um médico, estou com um problema, então eu vou fazer o quê? Eu vou analisar quais são os melhores currículos, quais são os melhores especialistas. Vou passar por mais de um médico para poder ter opiniões diferentes. E aí eu, como cliente, vou decidir qual que é o melhor, quem vai atender melhor o meu caso. Só que se eu estiver, por exemplo, sendo operado, eu vou estar anestesiado. É verdade. Eu não vou poder falar pro meu médico, faz aqui, arruma melhor o meu nariz, ou eu não gostei do jeito que você costura a minha corda vocal. Tem um momento que é briefing, preparação, e aí é o profissional que atua. Isso precisa voltar a ser empregado, né? Isso já foi, se você comparar o que acontece hoje em dia com o que acontecia no começo do design, quando ele começou a ser implementado mais fortemente aqui no Brasil, no começo da década de 90 até o final, sei lá, de 2005, 2006, havia um maior respeito. Óbvio, havia menos profissionais também, né? Havia menos demanda também e não tinha também essa urgência para as coisas acontecerem tão rapidamente quanto hoje. Só que é preciso que a gente restabeleça essa ordem, né? E que cada um tenha a sua atribuição. Tá faltando um pouco disso, dessa retomada. Acho que a gente está caminhando para tentar voltar nisso, mas é preciso que haja essa retomada desse respeito e que a gente possa voltar a produzir projetos de relevância que gerem valor para os clientes. Só que é preciso um pouco mais de autonomia e de entendimento de como esse trabalho funciona. Então, Glauco, aqui nos seus trabalhos a gente percebe que você explora bastante a imagem, com muitas cores, e gostaria de saber se você é daquela filosofia de que a imagem vale mais do que mil palavras, ou você acha que também a palavra tem a sua importância? Não, eu acho que a palavra tem uma importância fundamental, principalmente se tratando de design gráfico, né? Uma vez que a gente está traduzindo uma ideia, um conceito, através de imagens e de palavras. Eu posso traduzir uma ideia só com tipografia, são as fontes que a gente conhece no computador, vai. E é a essência, né? Que são a essência, são a alma do design gráfico. Ai, que legal. E também a gente percebeu que você tem um trabalho mais autoral, né? Do Glauco e o trabalho da Supernova. Como que é para você conciliar essas duas vertentes? Essa pergunta é maravilhosa e vai permitir que eu possa explicar, porque isso durante muito tempo ficou muito confuso. O meu trabalho, quando eu assino como Glauco Diógenes, é meu trabalho artístico individual, tá? Por exemplo, uma coleção para Tokstok, ou um produto que eu vou desenvolver para uma outra empresa, por exemplo, de sandálias, que queira ter uma estampa ilustrada por mim. E o meu trabalho como ilustrador indivíduo. O trabalho e aí, em 2000, eu estava em conflito com isso, porque a imagem que eu tinha de mercado é que era simplesmente um freelancer. Nada contra ser só um freelancer, mas é muito mais do que isso. É um estúdio, uma estrutura, um pensamento para atender agências de publicidade, clientes finais, tá? Que nós também atendemos, outros estúdios que não façam o que nós somos capazes de fazer, ou que precisem de uma demanda externa complementar. Então, o que acontece? Meu trabalho como Glauco fica autoral, eu, como ilustrador, artista plástico, se é que a gente pode chamar assim,
E o trabalho da Supernova é um trabalho de estúdio, então eu tenho lá uma secretária, 2 assistentes, a minha sócia e outros profissionais que fazem parte do nosso grupo de trabalho, que invariavelmente a gente convida a integrar dependendo da demanda do projeto, seja um website, seja um aplicativo, seja desenvolver mesmo uma customização para o camarote do Rogério Ceni, que aí envolveu a assinatura do Glauco, mas tem o apoio de outros profissionais. Então a Supernova atua como estúdio mesmo, e atua também no segmento corporativo, no que diz respeito ao desenvolvimento de apresentações. Bom, você trouxe alguns materiais pra gente, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa história de você ter feito essa design de superfície para Tokstok. Sim, sim. Esse é um muito projeto bacana. Que eu gosto muito. É uma proposta que vem de encontro também, além de ter um valor artístico, né? Ela tem um viés que é o de sustentabilidade, né? A Tokstok é uma empresa que é bem preocupada com isso, é um parceiro meu de muito tempo. Eles começaram a desenvolver essa coleção com alguns artistas, estilistas, designers. Legal. E eu fui convidado, foi uma honra. Ela é feita em ráfia, né, que é uma palha, só que ela tem uma fibra um pouco mais fechada, então você consegue ter uma impressão muito boa. É quase que como se você tivesse uma impressão de revista, né? Você não consegue ver retícula, que são aqueles pontos que as cores, quando você tinha aquelas impressões nos anos 80, que você tinha as cores CMYK que formam a roseta, então ela tem uma perfeição assim muito boa. Mesmo olhando de perto você não consegue perceber. Legal. O registro também é muito bom. E é um projeto bem bacana que eles me convidaram a desenvolver. Muito bacana. Já vendemos umas 11 mil sacolas essa aqui. Tá indo super bem. Muito legal. Comprem, gente. Podem comprar. Mas adorei essa sacola, muito boa. Essa é de presente para vocês. Obrigada. Muito legal. E a gente vai deixar como brinde, né, para os nossos internautas. Pô, bacana. Se eu soubesse, tinha trazido. Tem mais uma segredo, vai sair mais uma. Tô revelando para vocês. Tem mais uma para sair, ainda não posso falar qual que é o tema, mas ficou bem legal também. Tem um outro projeto seu que aqui eu acho que o pessoal vai adorar essa história do futebol. Esse é um dos que eu mais gosto também. Você pode explicar pra gente como é que é? Posso. Esse aqui é o Football Heroes, que é o Heróis do Futebol. É um projeto de participação também pela internet. São 150 ilustradores do mundo todo que são convidados a participar com a sua arte representando os 150 maiores jogadores da história das Copas do Mundo. Essa é a terceira edição de um projeto que começou em 2006. Ele é de autoria do Jerzowska e do Beach, que são europeus, são amigos meus que eu fiz pela internet. O Jerzowska é suíço e o Beach é inglês. E aí eles convidaram ilustradores para poder desenvolver a sua maneira o conceito do que era o álbum de figurinhas, né? Esse projeto bomba na internet. Muito legal. E bombou muito na Europa, então você tem os mais variados estilos de ilustradores, né, e de expressão. As técnicas diferentes, técnicas distintas, cores. O projeto gráfico também é maravilhoso, o livro é super bacana e conta mesmo os números desses, né, tem scouts desses jogadores, o quanto eles foram relevantes para suas equipes nas épocas em que jogaram. Então dessa vez eu consegui participar bastante. Aí eu fiz o Domingos da Guia, fiz o Didi. Então, você tem o Leônidas da Silva, que foi feito pelo Nicolas Christian, que não é brasileiro. E aí você tem italianos fazendo jogadores ingleses, brasileiros fazendo jogadores brasileiros, brasileiros fazendo jogadores ingleses. Fiz o Domingos da Guia, fiz o Didi, quer ver que está mais para cá. Ó, Didi Folha Seca. Também fiz o Romário, que está aqui, ó. Já achei o Romário também. E você também trouxe pra gente mais outros materiais que a gente gostaria que você também compartilhasse aqui. Claro, com todo prazer. Esses são que é o Illustration Now. Exatamente. Você pode falar um pouco pra gente como é que foi isso? Claro que sim. Esse projeto também é um que eu tenho um orgulho assim, absurdo. O que acontece? A Taschen é uma das principais editoras que tem no mundo, né? Editora alemã, e eles têm uma divisão ali de pop art e ilustração muito, muito importante. E o Illustration Now, ele é um livro super respeitado
no sentido que ele reúne o que tem de, segundo os curadores da taxa e segundo a editora, e segundo o editor da publicação, o que está acontecendo de mais relevante, mais importante, mais bacana na ilustração no mundo. Esse aqui já tá foi o último que saiu, é o Illustration Now 3, tá para sair o 4 agora. E aí eu tive a felicidade, a honra, o prazer de estar aqui. Quer ver? Foi na página 134. Na verdade, foi esse mais um, né? Sim, foram 2. Esse é o primeiro que reúne ilustrações mesmo, né? Geral. Então, assim, tem ilustrações que foram publicadas a base da ilustração para a construção da vaca da Cow Parade. Essa aqui foi uma ilustração editorial que eu desenvolvi para a revista Época. Essa aqui foi a base do camarote da WGSN que a gente fez junto com o Marcelo Rosenbaum. Então você tem desde um perfil, né, seu com links e canais de contato e a exposição do teu trabalho. E aí eles fizeram a segunda edição, que foi o Illustration Now Portrait, que foram só trabalhos de retrato. Então a capa já é toda conceitual, tem o Mark Zuckerberg do Facebook. O Facebook é um livro de retratos, então um livro de retratos da Taschen ilustrados. E aí eu tive o prazer também de participar, e aí os projetos que foram selecionados foram os projetos que eu fiz para os 50 anos do Morumbi. Mas assim, você tem ilustradores aqui que são referência de quando eu estudava ainda, né? Então tá aqui é super uma honra, né? Então no caso foi o Pelé, o Papa e a Madonna, que foram os personagens que ilustraram os convites dos 50 anos do Morumbi. E a gente gostaria que você desse algumas dicas, primeiramente, para as pessoas que querem entrar na área de ilustração, de desenho, né, para os nossos internautas que estão nos assistindo. Tá, eu agradeço muito a oportunidade, Cristiane. Adorei passar essa tarde aqui com vocês. O chá estava delicioso e é verdade, eu acabei aqui com a jarra, estava uma delícia. Sucesso para vocês. E a dica que eu posso deixar é assim, não tem muito segredo, é trabalhar, e é o clichê que dá certo. Trabalhar muito, porque tem que estar preparado. Essa é uma profissão que exige demais de você. Você vai trabalhar de madrugada, não adianta se iludir, mas ao mesmo tempo você vai ter a possibilidade de uma segunda-feira acordar mais tarde e andar de bicicleta. Você tem essa certa flexibilidade. Estudar muito, mas assim, não se preocupe em estudar design no começo. Óbvio, você tem que ter um repertório, uma base, saber da história do design gráfico, que isso começou ainda com os homens das cavernas, né? Talvez seja essa a profissão mais antiga do mundo, não a outra. Embora algumas vezes elas tenham uma certa verossimilhança, e quem está no ramo sabe o que eu estou dizendo. Mas, assim, você tem que estudar sociologia, psicologia, tem que estudar mercado, tem que entender de gente, porque é feito para as pessoas, né? Fundamental. Repertório cultural do ponto de vista de ler grandes escritores estrangeiros, nacionais. O computador, você também tem que ter uma base técnica bem forte, bem importante para você conseguir atender a demanda dos seus clientes. Então, assim, é muito mais do que simplesmente executar, né? Você precisa de técnica, você precisa de repertório cultural, você vai traduzir, de novo, eu não me canso de repetir, mas é o que é. Você vai fazer uma tradução visual de um conceito, de uma ideia, utilizando técnicas formais, que pode ser imagem, pode ser ilustração, pode ser tipografia, pode ser animação, dentro de um contexto de cultura. Então você tem que entender o que está acontecendo na tua cultura pop, erudita, para conseguir comunicar com as pessoas. É uma variante de comunicação, uma comunicação visual. Então você tem que entender esses códigos todos para poder traduzir. Ler muito, estudar muito e sempre continuar se reciclando. Isso que é o mais difícil, que é o mais doloroso, vamos dizer assim. Não é fácil, é difícil, muito difícil. É gratificante, eu sou super realizado. Fico feliz. E para encerrar o nosso bloco Cerimônia do Chá, a gente pede para o nosso convidado, aqui o nosso entrevistado, ele passar um desenho na tigela, que é o símbolo do bloco de Cerimônia do Chá,
que é o compartilhamento do conhecimento que você acabou de fazer aqui conosco. Tá claro, bom? com todo prazer, vai ser um prazer. Vamos lá. Code monkey, get up, get coffee. Code monkey, go to job. Code monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say code monkey very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do code monkey think? Code monkey think someday he have everything, even pretty girl like you. Code monkey just waiting for now. Code monkey say someday, somehow. Code monkey like Fritos. Code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man. Big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. Deixa eu colocar mais um chá, porque pelo menos ele molha a minha garganta, eu tô com uma tosse. Beleza, obrigado. Tá bom mesmo. Interessante chá de Campari, né? Uhum. Eu não era muito fã de chá. Era tal chá isso aqui, não é? Ou não? Não. Esse é outro? Que legal, hein? Também. Começou a ficar boa. Esse foi eu que fiz. Pô, que ótimo. Ela faz a maioria do chá.